Então vamos tentar de novo. Vamos torcer para dar certo. Carregou? Ih, professor, sua imagem aparece, mas ela tá travada. Se não tiver problema pelo professor, vamos seguir assim. Eu te ouço bem, pelo menos para a gente aproveitar o tempo, senão daqui a pouco o tempo passa e a gente não consegue aproveitar certinho. Pode ser? Tudo bem. Por mim, eu tô vendo você bem e tô te escutando bem. Ah, então tá bom. Quem sabe daqui a pouco carrega. Não vamos esquentar a Tá certo. cabeça. Professor, primeiro de tudo, quero te agradecer demais por você ter aceitado vir bater esse papo comigo. Preciso fazer a referência a você, que você foi uma pessoa muito importante no meu processo, né, de desenvolvimento profissional e também de vida. Foi a nossa primeira aula lá na extinta Gama Filho, aquele dia, tudo. Faz tempo, hein? Professor, faz um tempinho. E depois ainda fui no grupo de estudo do professor, uma pessoa que eu tenho, poxa, uma admiração muito grande, não só pelo trabalho, que é de excelência, mas principalmente pela pessoa. Só quem conviveu um pouquinho com você e quem convive sabe o que eu tô falando. Então, pô, tô me sentindo muito honrado de ter esse papo com você e seja muito bem-vindo, viu, professor? É isso, eu que agradeço, Luiz. Foi muito bom o tempo que nós tivemos ali próximo, né? Você pegou o início do LEP, né, Luiz? Sim, Você eram os primeiros anos do laboratório e você estava junto ali com o Christian, com perfeito. o Eliel, Renatinho, com o Felipe Beloso, Renatinho. Tinho, uma galera muito forte. Sim, sim. Passa o tempo, né? Já o laboratório está fazendo 10 anos, olha lá. Pois é, nós estamos falando de 2013, né, professor? 2011, 11, 11, 12, 12, isso. 12 e Verdade, 13. O laboratório começou em verdade, 2011. verdade. Professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho do Alcides, a pessoa Alcides. Conta para nós como é que foi seu início no esporte, né? Que eu sei que você foi um baita goleiro. E também contar um pouquinho da sua história, também da sua trajetória, por favor. Legal. Eu comecei, né, como toda criança, a sonhar em ser jogador de futebol, né? Lá por volta dos meus 8, 9, 10 anos, creio que foi o momento em que despertou essa vontade. E, e aí a gente começou a jogar muito nos campinhos, a correr atrás da bola. E aí eu vi que talvez jogar na linha não ia dar certo, até porque eu estava com uma bronquite um tanto quanto crônica, que não deixava eu correr tanto. Então eu fui para o gol, e aí comecei todo o meu trabalho de tentar virar um goleiro. E aí foi um bom tempo jogando nos times ali dentro de Leite, de Rio Claro. Daí em 86 eu entro na Ponte, né, na categoria infantil. Vou para Campinas, morar no alojamento, e talvez esse seja um ponto importante, né? Eu saí de casa com 14 anos de idade e fui morar sozinho com 40 jovens que sonhavam em ser jogador de futebol, sem a presença de nenhum adulto, e nós convivíamos ali nas nossas angústias, nas nossas lutas. Foram 5 anos, talvez os 5 anos mais importantes da minha vida, que permitiu com que eu pudesse desenvolver não só esse sonho, quanto desenvolver todo o meu caráter. Vamos dizer assim, eu tenho dúvidas sobre caráter e personalidade, mas eu acho que esses momentos que requerem um tanto quanto de resiliência para você suportar todas as dificuldades, eles ajudam a formar quem você é, né? E eu acho que ali teve uma influência muito grande. Depois eu fui goleiro profissional no Velo Clube, em Rio Claro, mas já com a perspectiva de estudar, e aí eu entro na Unicamp,
porque eu já sabia que eu não seria o goleiro que eu queria ser, eu não teria essa condição de ser o goleiro que eu queria ser. Então eu parei e fui estudar. Joguei amador mais uns anos em Rio Claro e fui estudar, fui para a Unicamp. E na Unicamp eu conheço o professor João Batista Freire e começo a desenvolver uma série de pesquisas. E aí foi graduação, iniciação científica, 2 iniciações científicas, daí foi 2 TCCs, daí foi o mestrado, daí foi o doutorado. E aí eu volto para a Unicamp. Em 2010 eu entro lá em Limeira, na FCA, e estou lá até então, com o LEP, com o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Mas quem quiser saber um pouco mais detalhado dessa trajetória, não que seja uma trajetória lá muito importante, mas já convido todo mundo a se inscrever no LEP Digital, no canal nosso canal no YouTube. Nós criamos um projeto, Luiz, chamado LEP Digital, exatamente com o objetivo de possibilitar com que todo o conhecimento produzido no laboratório, né, o laboratório que você conheceu no início, quando ele foi fundado, sim, todo esse conhecimento científico pudesse ser disponibilizado por meio de uma mudança de linguagem, de comunicação diferente, na forma de divulgação científica, porque você sabe que os artigos e a linguagem científica, ela é um tanto quanto hermética, né? É algo que muitas vezes carregada de códigos, carregada de conceitos, que só quem está ali no meio consegue se aproveitar desses conceitos. E isso é um tanto quanto problemático, porque a sociedade precisa desse conhecimento. E muitas vezes, muitos treinadores não conseguem, treinadores, professores, conseguem pegar um artigo, mesmo que ele esteja em português, e conseguem entender o que está escrito ali. Não porque ele é limitado, em hipótese alguma, simplesmente porque a linguagem é outra, né? A forma de comunicação é outra. Então, o desafio do LEP Digital é exatamente meio que traduzir a linguagem científica para a linguagem profissional, para a linguagem mais coloquial, para a linguagem que o professor e o treinador possa pegar esse conhecimento e aplicá-lo já no seu dia a dia. Então a gente criou o LEP Digital exatamente com esse objetivo. E o canal no YouTube, né, a gente começou o LEP Digital com o Facebook, Instagram, Twitter, e agora, há 15 dias, iniciou-se o canal do YouTube. Então, por isso eu peço que todo mundo se inscreva, que ative o sininho, que nos ajude a derrubar o Felipe Neto, para que a gente consiga criar aí uma rede de troca de conhecimento. Esse é o objetivo do canal do LEP Digital. O LEP Digital, ele tem uma série de playlists. Então tem a playlist artigo, a playlist conversa, e uma das playlists é o LEP Trajetória. E aí, o primeiro LEP Trajetória contou a minha trajetória, o segundo contou a trajetória da Larissa Galati, que é outra coordenadora do LEP, e essa semana deve ser lançado o LEP Trajetória do Leandro Mazei, que é o terceiro professor que também, nós três juntos, coordenamos o LEP, coordenamos o laboratório. Então, quem quiser, entra lá e pode ver a trajetória um pouco mais detalhada. E aproveitando, o LEP Digital, nessa semana, fez um especial sobre goleiros. Como eu fui goleiro, nós fizemos uma homenagem aos goleiros e goleiras. Então, tem 5 episódios de homenagens ao goleiro. Tá muito legal, viu? Vale a pena ver. Não, tem muita qualidade, professor. Eu acompanho principalmente os podcasts. Agora também estou acompanhando outras coisas. A gente chama de LEPcast, que são os podcasts do laboratório. Muito Exatamente. Bom, muito bom. Vocês estão de parabéns. E nós precisamos muito disso, né, professor? E até aproveitando essa sua fala sobre esses conceitos, né, tudo mais, uma coisa que eu vejo como muito importante, que talvez até passa despercebido, né, que é a relação pedagogia-metodologia, né? Muitas vezes as pessoas acham que são sinônimos, né, que elas são a mesma coisa. E não é, né, professor? Você poderia
traçar para nós um paralelo disso, para poder deixar claro para todo mundo essa diferença entre pedagogia e metodologia? Veja, o interessante é a gente pensar que a pedagogia é, na verdade, a área que cuida de todo esse processo, ou de todo, vamos dizer assim, de todo esse processo educacional. É a grande área. Então, a pedagogia, ela vai se preocupar com o como, com o porquê, com o onde, como para quem, ou seja, com todo o processo. Todo o processo educacional é de responsabilidade da grande área pedagogia. Por isso que, por exemplo, quem faz um curso de pedagogia não necessariamente está fazendo um curso de magistério, né? Quem tem curso de datilografia como eu, vai se recordar que antigamente professor se formava muitas vezes no magistério, né? Que era o local, um curso técnico, ou um curso técnico junto com o ensino médio, que formavam pessoas para dar aula. A pedagogia não é um curso de magistério. Ela até também incorpora algumas questões desse magistério, mas ela é a área que vai refletir sobre todo esse processo educacional, entendendo que, para isso, ela precisa de conhecimentos advindos da sociologia, por isso que é preciso ter conhecimento de bases sociológicas, bases filosóficas, bases psicológicas. Essas talvez sejam as 3 grandes bases de sustentação para que permita com que um pedagogo possa pensar esse processo, possa pensar o que é a escola. Por exemplo, o gestor escolar, ele tem que ter pedagogia, né? Ele precisa desse conhecimento, de todo esse conhecimento de administração, por exemplo, para fazer a gestão escolar. Tudo isso faz parte, então, do conceito de pedagogia. A metodologia já é algo que está dentro do que nós podemos chamar de didática. Então, a didática é a teoria e a prática da pedagogia. A didática, ela cuida do quê? A didática é como se fosse uma área dentro da pedagogia. Então, a didática cuida do objetivo do ensino, a didática cuida da seleção dos conteúdos, a didática cuida da aula, a didática da organização da aula, a didática cuida da metodologia, que é o desenvolvimento dessa aula, a didática cuida da avaliação, a didática cuida do planejamento, a didática cuida do currículo da educação. Então, olha a importância da didática. Né? Mas só que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas confundem didática como área dentro da pedagogia e a didática enquanto ação didática do professor. Né? E acham que, então, apenas a ação didática do professor significa didática. Não, didática é muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque a ação didática do professor é uma ação que tem que estar sempre respaldada por um saber o que você está fazendo, ou seja, qual é o objetivo, onde você está, qual é o conteúdo que você está ensinando, qual é o método que você está desenvolvendo, qual é o seu conceito de avaliação, qual é o seu planejamento. Ou seja, tudo isso se resume numa epistemologia da prática. Né? Todo mundo dá aula pautado numa teoria, só que muitas vezes as pessoas não sabem qual é a teoria que sustenta a tua prática. Então isso é epistemologia, e essa epistemologia é que é desencadeada dentro ou entendida dentro dessa didática. E aí a metodologia, ela não é menos importante, mas é o modo, né? É o como ensinar. E esse como ensinar, ele é organizado de novo, sustentado por essa didática, por esse objetivo, por esse conteúdo, para quem ele se destina. E aí, muitas vezes, hoje, Luiz, nós estamos vivendo um momento onde essas metodologias, às vezes, são confundidas com modelo de ensino. Né? E aí, esses modelos de ensino
na verdade, são metodologias mais organizadas e fechadas em procedimento, no qual os professores, ao seguir uma metodologia, ao seguir um modelo, acabam reproduzindo todo esse modelo e não necessariamente entendendo os princípios desse modelo. Vou citar um exemplo. Que legal. Hoje, nós temos as Game-Based Approach. O que são isso? São todas as abordagens que são baseadas no jogo. São abordagens que levam em consideração o jogo como o seu principal veículo, ou meio, ou método, ou modelo de ensino. E nós temos muitas espalhadas pelo mundo todo, né? Não somos só nós que há muito tempo já batemos pé e dizemos que o tecnicismo está equivocado, que o método tecnicista analítico já está ultrapassado. Ou seja, em muitos locais do mundo, isso já é uma realidade. E essa realidade é organizada por meio de modelos de ensino. Como, por exemplo, o próprio TGFU, vocês já devem ter escutado. Sim. Teaching Games for Understanding. O próprio Constraint-Led Approach, que é um outro modelo de ensino. O Sport Education é um outro modelo de ensino. O modelo desportivo, esqueci a complementação, é um outro modelo de ensino. Ou seja, existem muitos modelos de ensino. Como nós também pensamos o modelo de ensino, que é a pedagogia do jogo. Nós temos a pedagogia do jogo como um modelo de ensino. Mas eu fico um pouco preocupado com esses modelos de ensino, porque esses modelos de ensino, muitas vezes, engessam as pessoas. Primeiro, eu tenho um modelo de ensino que é organizado a partir da pedagogia, que a gente chama de pedagogia do jogo, porque a gente precisa aplicar esse conhecimento. Mas o interessante é que todos tenham o seu modelo de ensino, sabendo quais são as teorias que sustentam a sua prática. E aí, você deveria, ao invés de aprender sobre modelo de ensino, aprender esses modelos numa perspectiva de abordagem, ou seja, quais são os seus princípios. Por isso que quando eu dou aula na faculdade, eu não dou aula do modelo de ensino pedagogia do jogo. Eu dou aula da abordagem da pedagogia do jogo. Eu dou aula não do modelo de ensino do TGFU. Eu dou aula sobre a abordagem do TGFU. Por quê? Entendi. Porque assim, todos os alunos conseguem entender quais são os princípios que regulam, como e quais são as teorias que sustentam essa abordagem, para que eles possam criar a abordagem deles. Entendendo que, por exemplo, todas essas abordagens, elas são sustentadas por uma teoria maior, por um guarda-chuva maior, que são as teorias interacionistas. Não dá para você unir teoria interacionista com teoria empirista e teoria inatista. Aí é unir alho com bugalho. Mas pegar princípios que estão debaixo desse guarda-chuva, que pegar princípios de abordagens sustentadas pela mesma teoria maior, é possível você construir a sua forma de dar aula, o seu modelo de ensino, né? E aí você começa a ter mais controle e autonomia da forma com que você pensa. Você tem mais controle sobre sua didática. Você tem mais clareza do seu método. E o que é mais importante, você tem mais segurança para dar aula, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É por isso que a gente estuda essas coisas. É por isso que todo professor estuda essas coisas. Para que ele pare de ter medo, né? Para que ele pare de ir fazer curso e perguntar: o que eu estou fazendo está certo? Essa pergunta não é uma pergunta interessante. Quem tem que responder se está certo ou não é você. Porque você segue determinadas teorias. Agora, se você fala: eu quero seguir o seu modelo, Alcides, o seu modelo é a pedagogia do jogo. Aí, se ele aplicar, eu vou falar: você acertou ou você errou. Por quê? Porque ele tem que reproduzir o meu modelo.
Só que isso é muito ruim para ele, porque ao reproduzir esse modelo, ele passa a ser meu discípulo. Ele passa a ser simplesmente aquele que reproduz aquilo que eu falo. E isso vai contra todos os princípios educacionais, principalmente os educacionais, quando se pensa a pedagogia pautada em dois dos seus maiores pressupostos, que é a humanização e a emancipação. Eu não posso querer dar aula para simplesmente gerar discípulos que reproduzam fielmente as minhas ideias. Mas eu tenho que provocar, a partir das minhas ideias, a construção de ideias dessas pessoas, que podem seguir os meus princípios, mas não necessariamente seguir o meu modelo, né? A minha forma específica de organizar. Para concluir, eu não, por exemplo, quando eu trabalho com a ideia da pedagogia do jogo enquanto abordagem, eu vou falar de ambiente de jogo e de ambiente de aprendizagem. Eu não vou falar necessariamente das matrizes de jogos, da forma como nós desenvolvemos esse imbricar, esse juntar do ambiente de jogo com o ambiente de aprendizagem. Por quê? Para que as pessoas possam entender esses princípios e construir a forma deles organizarem as aulas. Eu falo demais, né, Luiz? Não, acha que é isso, professor? Pô, é um prazer te ouvir. Você sabe que é verdade, que eu tive aula com você na pós, depois fiquei no Limeira, vira e mexe, eu entro em contato com você, gosto demais de te ouvir, e para mim é um prazer imenso. E dentro dessa, e vamos aproximar um pouquinho, professor, da pedagogia do jogo, né? Qual que foi a importância para você da pedagogia da rua, né, do professor Freire, que a gente pode se dizer que ela que foi o start para você poder estar desenvolvendo essa pedagogia? Como que você vê a importância da pedagogia da rua, que hoje é extinta, né, devido a inúmeros fatores, mas com a qualidade da base, né? A falta que ela faz, que muito se debate, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais isso, né? Como que você enxerga isso, professor? E qual a importância da pedagogia da rua, né, para hoje, isso que você vem estudando para a pedagogia do jogo? Foi o início de tudo? Veja, foi e continua sendo uma principal referência, e cada vez mais nós estamos produzindo evidências. Isso é interessante, e você que viveu o começo do laboratório, você pegou, Luiz, lá conosco, exatamente a transição do fim do grupo de estudo para o início das atividades do laboratório. Eu gosto de pensar, não é que isso é o conceito preciso, exato, é simplesmente uma forma que eu utilizo para organizar e diferenciar laboratório de um grupo de estudo. Eu não tenho mais um grupo de estudo. Eu faço a gestão de um laboratório, junto com a Larissa e com o Mazei. Qual a diferença? Quando a gente pensa em um grupo de estudo, é simplesmente um grupo que estuda alguma coisa, que estuda um tema, e que pode produzir pesquisa desse estudo, mas o principal objetivo é pegar e estudar um tema. Quando você fala de um laboratório, o objetivo está para além de simplesmente estudar um tema. E sim, o objetivo do laboratório é produzir evidências científicas que sustentem esse estudo. Então a gente nunca para no nível do estudo. E isso, eu falo isso porque a pedagogia da rua, hoje, continua sendo uma grande preocupação do meu laboratório, no sentido da gente produzir evidências a partir da pedagogia da rua, que nós começamos a estudar em 1992. Ou seja, faz um pouquinho de tempo, 28 anos nós estamos estudando esse tema, né? Então, em 28 anos, muita coisa nós fizemos e muito estudo foi feito antes das evidências produzidas, né? Tanto é que as evidências, elas começam a surgir nos últimos, vou dizer, evidência, nos últimos 15 anos. Nós conseguimos produzir grandes evidências que possibilitem as pessoas a realmente olhar e falar, olha, não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente uma retórica, não é simplesmente um amontoado de ideias. É teoria,
com evidência. Então, em 92, começa a nossa hipótese da pedagogia da rua, principalmente por conta do professor João Batista. O professor João Batista Freire foi o primeiro a cunhar esse termo pedagogia da rua. O que é a pedagogia da rua? É exatamente a tentativa, Luiz, de entender que existia uma pedagogia no futebol de rua. As crianças, ao jogar na rua, essa era o grande desafio, a grande pergunta no início. Por que as crianças na rua aprendiam a jogar melhor do que as crianças nas escolinhas? Essa era a grande pergunta que nos motivava lá em 92. E aí nós tínhamos uma hipótese. A hipótese era exatamente essa. Nesse futebol de rua, existe uma pedagogia da rua. E a gente precisa entender essa pedagogia da rua. E aí, para entender essa pedagogia da rua, nós fomos investigar os jogos, nós fomos entender o que tinha naqueles jogos, nós fomos estudar jogos tradicionais, nós caímos numa parte do estudo muito interessante, que foi a cultura lúdica, fomos entender o que significa cultura lúdica, como que essa cultura lúdica é construída, né, ou co-construída, como que marca o estilo do futebol brasileiro exatamente por essa grande miscigenação ou diversidade de influência cultural, que, obviamente, a influência cultural acaba levando à construção de uma diversificada cultura lúdica, né? Porque, veja, um outro equívoco é a gente pensar que só no Brasil se jogou futebol de rua, né? No mundo inteiro se jogou futebol de rua. Sim. Então, por que as crianças, os jogadores no Brasil, aprendem a jogar futebol de uma maneira diferente das pessoas de outros países, da Alemanha, por exemplo? E a grande resposta está exatamente na questão da cultura lúdica, nessa influência a influência dos africanos, dos indígenas, dos italianos, da Europa, de todas as pessoas que aqui vieram, de uma pequena parte de orientais, que trouxeram junto a sua cultura. E essa cultura veio a constituir um grande amálgama cultural diversificado que gera essa possibilidade de construção de uma cultura lúdica riquíssima que nós temos. Talvez esse seja o nosso maior patrimônio, né? Essa diversidade cultural é muito importante. Então, essa cultura lúdica foi um passo, e o último passo foi estudar a teoria do jogo. Quando a gente foi estudar a teoria do jogo, era a peça que faltava para a gente transformar uma hipótese da pedagogia da rua numa tese da pedagogia da rua, né? E a minha tese de doutorado é um pouco isso, né? A minha tese de doutorado é como que a última peça todo esse complexo estudo, junto com o livro O Jogo entre o Riso e o Choro, do professor João Batista Freire, né, que foram construídos no mesmo momento, mais a minha tese de doutorado, que foi a explicação, o modelo que permite entender o processo de organização dessa cultura, né, que permitiu com que a gente tivesse estabelecido essa tese da pedagogia da rua, que vai ser a base, a inspiração para a gente pensar a pedagogia do jogo que eu falava anteriormente. Então, por isso, essa pedagogia da rua influencia. E a última coisa, a gente só tem que tomar cuidado, Luiz, porque não necessariamente a pedagogia da rua morreu. A pedagogia da rua ainda é muito forte no nosso país. O único problema é que as pessoas precisam entender que quando a gente fala de pedagogia da rua, nós não estamos falando de lugar, nós estamos falando de espaço. Então, não é na rua que essa pedagogia que essa pedagogia da rua acontece. O nome dado rua é simplesmente para referendar um ambiente. Então, ainda acontece essa pedagogia, só que em outros espaços, que não mais no meio da rua, porque o meio da rua está cheio de carro, não mais nos campinhos de várzea, porque basicamente eles não existem, mas em outros locais, onde a criança, de maneira subversiva, consegue continuar jogando, consegue continuar desenvolvendo o jogo com liberdade. Esse é um ponto importante. Putz, muito legal.
Professor, vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta do Luciano aqui, para poder abrir espaço para o pessoal. Quem quiser também pode ir mandando pergunta. Ele pergunta Isso, assim para você, administra professor. aí, porque eu não consigo administrar. Não, tranquilo. O professor Luciano, ele pergunta assim para você, professor, método analítico é o vilão das metodologias? Hoje já se usa o termo modificado, analítico contextualizado. Veja, é óbvio que a minha vida toda, ao estudar o jogo, a gente acaba privilegiando o entendimento do que significa os métodos, né? O método tecnicista, o método analítico, ele é um método. E um método que já teve a sua importância. Eu acho que o Luiz e outras pessoas já escutaram isso um monte de vezes. O método analítico, ele pode ser comparado ao Fusca. O Fusca já foi um carro mais importante da história. O maior avanço tecnológico do seu tempo. Tanto é que o Fusca é tão interessante que ele existe em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo tem aquela brincadeira de quem achar Fusca, hoje ainda se faz essa brincadeira, quem achar o Fusca ganha ponto. Por quê? Porque existe Fusca em todos os lugares do mundo. Ele já foi um grande carro. Mas os avanços tecnológicos, e por que surgiram avanços tecnológicos? Porque começou a se estudar e perceber que o Fusca tinha problema. Tinha problema da aerodinâmica, tinha problema disso, tinha um motor que tinha algumas fragilidades, e os avanços tecnológicos permitiram que um motor melhor, que uma aerodinâmica melhor, que isso fosse melhor. Só que todo esse avanço não cabia mais dentro do Fusca. Por quê? Porque o Fusca foi construído a partir de um paradigma mecânico. E agora o paradigma dos motores é eletrônico. Então ele não cabe nem fisicamente, nem tecnologicamente. O Fusca não está preparado para receber um motor tecnológico. Então, se precisou mudar o paradigma e pensar um carro mais atual. Por quê? Porque nós tivemos avanços no conhecimento. A mesma coisa se dá em relação ao método tecnicista ou analítico. O método tecnicista e analítico, ele é utilizado e muito utilizado com muita clareza e de maneira correta, eu vou dizer assim, quando ele reproduz uma epistemologia tradicional, quando ele reproduz uma teoria do conhecimento empirista e inatista. Foi para isso que o método tecnicista foi construído, porque ele reproduz fielmente uma ideia tradicional. Só que o mundo mudou. Se pensou e se avaliou por meio de inúmeras pesquisas que esse método não é um método no esporte, é em tudo na vida. Ele se tornou obsoleto. Ele passou do seu tempo. Se pensou outros métodos, e não outros métodos pautados no paradigma empirista e inatista, mas métodos pautados numa outra teoria do conhecimento que é a interacionista. Logo, é um outro paradigma. É a mesma coisa do motor físico com o motor tecnológico. Então, eu tenho um novo paradigma que não cabe mais ser desenvolvido por um método analítico. Ele precisa de um método que seja um método mais global, um método mais que leve em consideração os contextos, que leve em consideração o ser humano como um todo, que leve em consideração um monte de estudos, tanto da psicologia, quanto da sociologia, quanto da filosofia, que permitiu se pensar diferente. Então, o método tecnicista tradicional, ele é ultrapassado. Só que o grande problema é que as pessoas têm medo de abandonar o método tradicional. Principalmente quando se pensa o método tradicional meio que se esquecendo das suas raízes epistemológicas. E pensa o método tradicional, como você acabou de citar, aí um analítico contextualizado, que é um tanto quanto
é a mesma coisa de que um método situacional, né? É uma forma, talvez seja uma transição, mas ainda continua com um pé lá no método, num paradigma e um pé cá em outro paradigma. Então você tem um problema, porque se você tiver um pé num modelo, um pé no outro modelo, mas os dois debaixo do mesmo paradigma, isso não tem tanto problema. Agora, estar com um pé debaixo de um guarda-chuva e um pé debaixo de outro guarda-chuva, isso dá problema, né? Isso é um problema, né? É uma contradição um tanto quanto problemática. Assim, há necessidade da gente começar a entender melhor e fazer as reflexões e entender que eu preciso caminhar para o que está se perspectivando, e não sou eu que estou falando, não é a minha teoria, mas o que o mundo está dizendo em relação aos avanços, né? Aquilo que está aí como perspectivas para o século XXI. E a perspectiva do século XXI é abandonar o método tradicional e continuar indo para outros métodos. Mas aí, para encerrar essa pergunta, o grave problema é que muitos professores têm essa insegurança. Por quê? Porque a bendita educação física, há mais de 30 anos, não discute o esporte, não discute métodos do esporte. Por quê? Porque ela acreditou lá. E veja, era necessário na década de 80 fazer uma crítica ferrenha ao esporte para que a gente superasse o modelo esportivista. Nós não queríamos a continuação do modelo esportivista. Mas, ao se fazer a crítica, ao se destruir aquela concepção esportivista, que era necessária, era preciso, se esqueceu ou se ficou com medo de voltar a discutir o esporte. Se ficou com medo de voltar a se discutir metodologias de ensino do esporte. Porque acham que o esporte é capitalista, acham que qualquer trabalho dentro da lógica do esporte é se voltar para o capeta. E aí você tem um problema muito sério, porque não é isso. O esporte é aquilo que nós fazemos dele. Bourdieu já falava isso lá atrás, né? Não é de agora que nós estamos inventando essa história. Então, o que acontece? Se a gente fica 30 anos sem discutir métodos, o que o mundo lá fora não ficou, o mundo lá fora não parou. Uma discussão como essa, Luiz, em Portugal, na Espanha, em outros lugares, quase que não faz mais sentido, né? Porque as pessoas já perceberam que não dá para continuar reproduzindo esse método. Mas as pessoas, quando não estudam, quando não têm essa oportunidade, e aí, desculpa, não vou colocar culpa nas pessoas, eu vou colocar culpa na educação física. Quando se forma e não consegue pensar diferente, porque o seu professor, ao ensinar esporte, ensinou o esporte na faculdade de maneira tecnicista, é óbvio que eles têm receio. Porque eles vão se pautar. Se na faculdade me ensinou do mesmo jeito que eu aprendi, e eu aprendi com melhor, com mais experiências do que as poucas experiências da faculdade, eu vou continuar acreditando na forma com que eu aprendi. Porque em nenhum momento se foi desbanalizado o banal, porque o método tecnicista é exatamente uma banalidade, né? É aquilo que as pessoas não querem questionar. Porque no momento em que a gente desbanaliza esse banal, fica evidente. Como eu posso ensinar alguém a jogar que não seja por meio do jogo? Né? Aí as pessoas vão pensar, mas e as correntes desenvolvimentistas? Aí é uma transição, ao meu ver é uma transição. Porque veja, toda a aprendizagem motora fortemente desenvolvida na década de 80 e até meados da década de 90, que tomou conta da educação física brasileira, que foi a lógica de pensar então que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento motor das crianças, continuou reforçando esses padrões de movimento, né? Só agora é que as abordagens desenvolvimentistas começaram a perceber que não dá mais para ela continuar sendo não dá para ela continuar sendo pautada na perspectiva do paradigma cartesiano, e sim que elas precisam evoluir para a perspectiva do paradigma ecológico. E aí se pensa a abordagem desenvolvimentista a partir da ecologia, a partir do Bonfenbrenner,
a partir da psicologia ecológica, a partir de uma série de estudos que dão origem a gente começar a pensar nas pedagogia não linear, dá aso para a gente pensar nas abordagens da aprendizagem motora que se sustenta nas teorias sistêmicas, dos sistemas dinâmicos, na teoria da complexidade, que é, por exemplo, o CLA, né, que é o Constraint Led Approach, ela nasce de autores do desenvolvimento motor que não pensam mais o desenvolvimento motor enquanto um padrão de movimento, e sim pensam o desenvolvimento motor a partir da perspectiva ecológica, né? Então, você tem uma necessidade das pessoas voltarem, principalmente quem gosta da lógica desenvolvimentista. Eu particularmente não tenho trabalhado com essa perspectiva, mas é de conseguir fazer essa transição, né? E principalmente romper com esse desenvolvimento motor do Galahu da minha época, né? Quem tem curso de datilografia estudou o Galahu quando ele explicava o desenvolvimento motor por meio de uma pirâmide. As pessoas mais jovens já estudaram o Galahu quando ele também sacou isso. E pelo Bonfenbrenner e pelo Rui Krebs, o nosso professor, né, Rui Krebs, brasileiro, morreu há pouco tempo, foi da minha banca de doutorado, alguém que me ajudou muito a pensar o doutorado, que ele mudou a forma de explicar o desenvolvimento motor. Tanto é que o desenvolvimento motor explicado por ele a partir de 2000 é uma ampulheta e não mais uma pirâmide, né? Então a gente precisa entender melhor essa ampulheta. Pô, perfeito. Nossa, professor, que aula gostosa. Sério mesmo, por isso que eu falo que é muito bom te ouvir. Você vai pontuando, a gente vai conseguindo tá entendendo e acompanhando, e vai ficando cada vez mais claro. Aproveitar aqui rapidinho, professor, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O professor Paulinho Cardoso, ele entrou aqui, o professor Daniel, que estudou com a gente lá na pós. Tem bastante gente Daniel acompanhando. Quer que eu faça uma intervenção com eles semana que vem. Semana que vem eu estou com o Daniel conversando. Bacana demais. Pô, quero acompanhar. Professor, até aproveitando que o professor falou da interação, né? E uma coisa que eu queria explorar um pouquinho agora com você é quando que vocês criaram, né, aquele currículo no Paulínia, né? E eu queria aproveitar esse momento para o professor poder, às vezes, tá explanando um pouquinho dessas interações. Como que a gente pode conduzir essas interações? Falando, assim, de tática individual, tática de grupo, tática coletiva, principalmente, assim, quando que se trata de base, visando um desenvolvimento. Porque eu acredito que seja aí que a gente possa estar começando a identificar uma pedagogia eficiente, né? Uma pedagogia que a gente consiga formar bons atletas que consigam o seu desenvolvimento por completo. E aproveitando nisso, como é que é feito que vocês desenvolveram o trabalho de algumas vertentes importantes, como postura corporal e algumas outras questões de visão periférica, trabalhando dentro desse desenvolvimento? Como que foi feito esse processo, professor? Veja, vamos lá. Primeiro, quando você pergunta de currículo, em 1995, eu escrevo o meu primeiro artigo falando sobre uma primeira proposta de organização de conteúdos para o ensino do futebol, né, na iniciação do futebol. Essa primeira ideia gera a possibilidade da gente começar a pensar os primeiros currículos de formação. Ainda currículos um tanto quanto tradicionais, né? Currículos ainda sem o devido estudo sobre teoria do currículo, que hoje evoluiu muito, né? Naquela época, em 95, ainda o currículo era uma organização linear dos conteúdos. Tanto é que eu olho as minhas publicações lá atrás, vejo elas importantes para aquele momento, né? Hoje eu vejo que elas têm equívocos, porque o avanço do conhecimento permite hoje a gente fazer outras leituras, né? Então, esse currículo inicial foi desenvolvido, depois a gente começou e sempre esses currículos foram construídos com projetos aplicados, nunca dentro da universidade somente, né? Então sempre era teoria e prática conectada. Se há uma coisa que eu não gosto é ficar teorizando as coisas sem conseguir materializá-las na prática, porque eu sou um pedagogo, eu não sou um teórico, né? Então,
Enquanto um pedagogo, a gente foi sempre construindo. Em cada projeto que a gente se envolvia, a gente melhorava esse currículo e melhorava a leitura desse currículo para que a gente pudesse chegar a uma perspectiva de um currículo mais próximo da pós-modernidade ou da modernidade tardia, que talvez seja o conceito correto para a gente falar, porque eu acho que nós não chegamos ainda na pós-modernidade. Mas, creio que em 2003, nós já tínhamos consolidado um pouco, de uma maneira mais grossa, vamos dizer assim, as ideias e a organização de toda a iniciação, de um currículo para a iniciação. Sim. E a gente queria mostrar que a partir que a gente conseguia, agora, entrar na especialização. Porque naquele tempo, 2003, as pessoas ainda pensavam que eu até te escuto e entendo que a iniciação dá para ser feita desse modo, por meio de jogos. Mas a especialização, não. A especialização tem que ser com cone, tem que ser do método analítico, tem que ser com fundamento, tem que ser com padrão de movimento, tem que ser com aquela ideia um tanto quanto ignorante não no sentido pejorativo e moral, mas ignorante no sentido literal da palavra, que é ignorar conhecimento, que fala que primeiro o jogador tem que desenvolver a técnica para depois desenvolver a tática. Aí nós queremos mostrar que não era assim. E que a gente podia usar a mesma metodologia de jogo para a especialização. Aí nós fundamos uma ONG, que era a AFA, Associação Futebol Arte, e essa ONG começou a desenvolver um projeto piloto em Campinas, com apoio do Habib's. Naquela época era só a gente e o São Paulo que tinha apoio do Habib's, né? E a Escola Americana de Campinas. E aí a gente foi construindo de maneira voluntária uma equipe que era formada por egressos da iniciação. Então era uma equipe de especialização. Em 2004, em Paulínia, que fica aqui do lado de Campinas, Paulínia funda um time de futebol. E o presidente conhece a AFA e convida a AFA para coordenar toda a categoria de base do clube. E aí o louco do presidente não sabia o que ele estava fazendo, né? Que era exatamente deixar a gente entrar dentro do clube e fazer todas as coisas que nós fizemos no clube, né? O presidente tinha uma ideia de montar um time profissional em 2005, nós conseguimos tirar a ideia dele e fazer o time profissional só vir em 2008, porque era necessário construir exatamente esse currículo, Luiz. A gente precisava primeiro, a gente precisava contratar pessoas que estivessem abertas a pensar diferente. Por quê? Porque o método que nós queríamos desenvolver, ninguém sabia. Não tinha faculdade que formava as pessoas nesse método. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que capacitar, durante 5 anos, todos os profissionais que estavam ali envolvidos, né? E aí, esses profissionais, todos jovens, sonhadores, que queriam ser treinadores, acreditaram na ideia, né? Foram loucos também e acreditaram que a gente podia fazer alguma coisa diferente. E aí, construímos uma metodologia totalmente pautada no jogo, e dessa metodologia surge a organização de um currículo. Só que não sou necessariamente eu que escrevi esse currículo, mas todos nós que escrevemos esse currículo. Tanto é que essa semana saiu o artigo na Revista Brasileira de Futebol, saiu o artigo que conta todo esse processo de construção do currículo do Paulínia. Então, quem quiser, procura lá, Revista Brasileira de Futebol, né? Ela está com os números atrasados, então vai sair com o ano de 2019, no volume 1 de 2019, um artigo explicando como que nós construímos esse currículo. E aí, quem que estava lá? O Hélio Sazinando, que hoje é treinador profissional, acho que ele está nas categorias de base do Desportivo. Anderson Gongorra, o Edu Barros, que está no Atlético Paranaense, sim, o Caio Fonseca, Rafael, nossa, tem tanta gente, o Eric, que hoje está no... Onde o Eric está?
no Red Bull, nossa, o Reiner, o Renatinho, que está no Novo Horizontino, o Christian, que está na seleção brasileira, o Danilo Benjamin, que está ele estava no Guarani, não sei se ele continua no Guarani. Ou seja, tem uma geração, e tem muita gente que eu estou esquecendo o nome aqui, né? O Rafael, que está para fora do país, o Evaristo, né, que está treinando times, acho que no Nordeste. Tem muita gente que passou ali, que foi responsável. O Lucas Leonardo, né, que foi o coordenador pedagógico logo quando eu saí para assumir a Secretaria de Esporte. Então, todo esse pessoal construiu esse currículo. E esse currículo, para ir finalizando a tua pergunta, ele se pauta em competências, né, em conceitos e competências. Então, ele não vai se preocupar com o padrão de movimento, né, ele vai se preocupar com o desenvolvimento do que nós chamamos de competências essenciais. As competências essenciais, gerais, específicas e contextuais. O que é uma competência essencial? Ou seja, é uma competência que todo jogo coletivo precisa ter, que é estruturação de espaço, comunicação na ação e relação com a bola. A partir dessas três competências, dentro de uma perspectiva mais geral, ela é desenvolvida na iniciação. Dentro de uma perspectiva de especialização, são as competências essenciais específicas. Vamos citar um exemplo para ilustrar essa ideia. Pense o seguinte, e aí eu vou tocar aí especificamente na tua área, no futsal. Futebol e futsal, um ajuda o outro? Um é bom para o outro? Não tenho dúvida. Principalmente na iniciação. Por quê? Porque quanto mais diversificada for essa minha iniciação, melhor será a formação do jogador. Mais amplo será o seu acervo de possibilidades de resposta. Eu não estou falando de acervo motor. Eu estou falando de acervo de possibilidades de resposta. Agora, por quê? Porque gera uma diversidade. Jogar beach soccer, jogar em campo esburacado, em terreno, jogar em quadra de futsal com bola que quica, bola de futebol que quica muito, jogar no campo de futebol com bola de futsal que quica pouco, né? Começar a gerar essa diversidade de estruturas para o jogo, de referenciais estruturais, são muito importantes. Só que quando a gente chega na especialização, a gente começa a olhar que, peraí, futsal e futebol, eles são um pouco diferentes. Sim. E talvez passam a ser concorrentes em algum momento. E talvez não consigam necessariamente ajudar tanto um ou outro. Eu não consigo precisar para você qual a idade, Luiz. Qual é a idade qual a idade que o futebol... Eu percebi na sua cara. Qual a idade que o futebol e o futebol de salão entram em choque, em concorrência? Não sei nem se existe essa idade, mas talvez exista um processo. Mas entender essa diferença é importante para a gente entender o que eu estou chamando de competências essenciais. Porque, veja, quando nós entendemos a gestão do espaço num campo menor, é diferente da gestão do espaço num campo oficial de futebol. Num sub-15, num sub-17, os jogadores precisam estruturar espaço no campo oficial. Antes disso, não. Mas, do 15 para o 17, basicamente, o campo é oficial. Ou já pode ser oficial. A relação com a bola no futsal, ela é diferente da relação com a bola do futebol. No futsal, você usa muito a sola dos pés. No futebol de campo, você usa muito pouco a sola dos pés. Porque o próprio equipamento do jogo atrapalha, né, o controle da bola. Por exemplo, no futsal, quanto mais próximo a bola ficar do pé, mais veloz é o jogador. No futebol de campo, isso não necessariamente é verdadeiro.
porque se a bola estiver muito próxima do pé do jogador, as ações do jogador, que precisam ser mais amplas no futebol de campo, não necessariamente aceleram o jogo. Eu preciso deixar a bola a uma certa distância. Por quê? Porque não há risco de eu perder a bola, como no futsal, né? Onde eu posso perder a bola mais facilmente. Então, quando você olha para essas especificidades, você começa a entender o que significa a competência, o que significa as competências essenciais no nível da especialização, no nível da iniciação, da diversidade. E, por fim, as competências essenciais contextuais dizem respeito às competições, né? E aí a gente abre um outro leque de discussão. Que legal, professor. E como que você vê, professor, dentro da metodologia, dessa pedagogia, desse trabalho, os jogos? Você entende que eles são importantes, os diferentes tipos de jogos? Você acredita que somente alguns jogos eles acabam sendo mais preponderantes, importantes para o desenvolvimento? Como que você vê essa importância dos jogos dentro da metodologia, dos diferentes tipos de jogos? Veja, a gente, como disse, dentro da pedagogia do jogo, só utiliza jogo para tudo. A preparação Sim. física é feita com o jogo, tudo é feito com o jogo. E para organizar tudo, para organizar esses jogos, a gente parte de 4 matrizes. A matriz de jogo conceitual, né, onde a gente não se preocupa com as referências estruturais e funcionais, elas são modificadas. Depois a gente tem uma matriz de jogo de jogos conceituais em ambiente específico, onde nós respeitamos as referências estruturais, ou seja, a estrutura do jogo, mas continuamos não respeitando as referências funcionais, ou seja, as regras, porque existem regras estruturais e regras funcionais. A regra estrutural fala sobre o tamanho do campo, número de jogadores, tamanho da trave. As regras funcionais, elas regulam a funcionalidade do jogo, ou seja, como que os princípios operacionais do jogo, eles acontecem. Então, esses jogos conceituais em ambiente específico continuam tendo as regras funcionais sendo alteradas. Daí depois a outra matriz é do jogo específico, né, onde a gente respeita a regra da estrutura, da referência estrutural e respeita as regras que regem as referências funcionais. E aí é quase que semelhante a um coletivo, né? E a última matriz é a matriz dos jogos contextuais, que é o quê? São os jogos da competição, ou jogos de preparação da competição. Cada regulamento de competição exige uma organização diferente, o desenvolvimento de uma competência contextual diferente. Então, é desse modo que a gente vai desenvolver toda essa pedagogia do jogo. Legal. E criar, Luiz, uma periodização de jogo. Putz, que legal. Professor, a gente tem 1 minuto e 10 aqui. Eu, se fosse possível, ficaria bem mais com você, mas eu sei que você tem seus compromissos e você gentilmente cedeu um pouquinho do seu tempo para nós. Quem sabe mais para frente, se for possível, a gente faz outra. Então, quero te agradecer, viu? Muito obrigado. Pô, aula sensacional. Você pode ter certeza que eu vou ouvir ela várias vezes. E passo para você as palavras, as considerações finais. Você tem 45 segundos aí, professor. Beleza. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Né? A gente tem exatamente esse compromisso de poder trocar e se aproximar de todo mundo. Volto a dizer, acompanhem o LEP, né? Acompanhem o LEP digital, acompanhem o LEP no Facebook, né? Por ali vocês conseguem ter os meus contatos para que a gente possa trocar figurinha para além do que vocês estão vendo nesse projeto. E estou à disposição. Estou lá na Unicamp, em Limeira, no campus de Limeira, no curso de Ciência do Esporte. Ajudem a divulgar o magnífico